Então, beleza, ó. O negócio é o seguinte. Aqui no mouse tem uma jogadinha, tá? O botão esquerdo do mouse vai aparecer sempre quando eu clicar essa bolinha vermelha. Quando eu clicar com o botão direito do mouse, vai aparecer essa bolinha azul a bolinha azul com o esquerdo. O vermelho quando eu apertar no botão direito do mouse, tá? Então, se tu tiver dúvida aí em que botão que eu apertei do mouse, se foi o botão esquerdo ou o botão direito, é só tu olhar a cor. Botão esquerdo, cor azul. Botão direito, cor vermelha. Então, eu vou usar aqui o Articano 2018, que é o que eu tenho aqui. Botão direito em cima, executar como administrador. Sim. Estou usando o Articano 2018, tá? Então, abriu aqui, arquivo, abrir, manda ele mostrar os arquivos tipo DXF, porque eu salvei já aquela urna no formato DXF. Tá aqui ela, ó, na área de trabalho, moldura, e dou um abrir. Então aqui eu vendo a parte de cima, né, da mesa da máquina. Aqui é a frente onde eu tô, aqui meu lado direito, eu estando na frente da máquina, aqui meu lado esquerdo, eu estando na frente da máquina, aqui o fundo da máquina. Ele me diz que essa minha peça que eu criei tem 510 milímetros de largura por 1860 milímetros de comprimento. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, eu posso selecionar o ponto de origem, de onde vai partir a minha usinagem. Eu quero que a minha usinagem parta do canto inferior esquerdo da peça. As unidades em milímetros, eu dou um OK. E ele vai abrir o meu desenho aqui. Então, eu dou um OK, ele joga o meu desenho para o centro da minha área de trabalho. Eu, com o botão direito, seleciono todo o meu desenho. Eu gosto de fazer isso, porque aqui fica com vetor branco, ó. Eu não gosto de vetor branco, então eu seleciono o desenho inteiro, venho aqui, ó, em vetores, clico em cima de onde está marcado branco, porque ele estava branco, e aí eu clico aqui no preto e dou um OK. Então, fazendo isso, aquele vetorzinho, aquele desenho, risquinho que estava branco, ele fica preto, ó. Tá aqui, tá preto, ó, tá vendo? Default preto. Agora, o que eu quero fazer com ele? Isso aqui, ó, esquece, porque tu não vai conseguir fazer aí, tá? Tu vai estragar a tua peça, tá? Agora, sem aqueles negócios que eu te falei ali. Vamos fazer o recorte e o contorno. O recorte dele, então, pressionando o botão Shift, do teclado, eu clico com o botão esquerdo do mouse nesse vetor de fora e clico com o botão Shift ainda pressionado e clico com o botão esquerdo do mouse nesse vetor de dentro. Então eu selecionei um vetor de dentro e um vetor de fora. Venho aqui em percursos, novo percurso 2D, perfil, que é o recorte. Ele vai me perguntar aqui, eu quero cortar por fora, no meio, por dentro ou ao longo, ou seja, no centro dessa linha. Não, eu quero que ele corte por fora, ou seja, ele vai cortar por fora respeitando essas dimensões. A minha profundidade inicial sempre vai ser 0, que é a superfície do material. Minha profundidade final, no caso, a minha chapa tem 3 milímetros, mas eu vou colocar sempre um pouco mais. Eu vou colocar 6 milímetros, porque minha mesa pode estar torta, pode não estar planada. Então, a minha fresa vai descer até 6 milímetros, tá? E aqui eu venho em ferramenta de perfilagem para selecionar a minha fresa. Eu tenho alguma fresa de 6 milímetros aqui? Tenho essa fresa aqui de 6 milímetros, mas eu vou apagar ela
e vamos supor que eu não tivesse nenhuma fresa de 6 milímetros. Então, eu clico aqui em cima, com o botão esquerdo do mouse, em cima das minhas fresas, que é o grupo de fresas que eu criei. Mas vamos supor que eu vou apagar esse grupo também. Eu vou criar um grupo. Então, eu clico aqui, ó, com o botão esquerdo em ferramentas e grupos, venho aqui em mais grupo, e aqui eu escrevo minhas fresas e dou um Enter. Pronto, criei um grupo de fresas chamado minha fresa. Agora, dentro desse grupo de fresas, eu vou criar uma fresa. Então, eu venho aqui agora em mais ferramentas. Que tipo de fresa? Fresa de topo ou fresa de fenda. E aqui eu escrevo um nome para ela. Fresa topo 6 milímetros. Qual o diâmetro dela? 6 milímetros. Qual o passo vertical? O passo vertical é quanto que ela vai descer em cada vez que ela corta. No caso aqui, a minha profundidade final lá atrás era 6. Eu quero que ela corte em uma só passada. Então eu coloco 6 aqui também. Se a minha profundidade final é 6 e cada passada que eu der eu posso afundar até 6, então só vou dar uma passada, tá? Esse valor aqui eu vou colocar 33%, é um padrão. Aqui é porcentagem, ó. Eu deixo 33%. Velocidade de rotação eu posso colocar 18.000, mas é qualquer valor, porque ele é controlado no inversor de frequência. Mas eu sou obrigado a colocar qualquer valor aqui. E o avanço, eu vou colocar 800. 800 o quê? Milímetros por minuto. Poderia ser milímetro por segundo, tem que ter cuidado. Sempre trabalha aqui, ó, em milímetro por minuto. E velocidade de mergulho? Mergulho é o tanto que a fresa desce, a velocidade que ela desce. E aqui é a velocidade que ela corta lateralmente. Eu quero que ela desça 800 milímetros por minuto e corte lateralmente 800 milímetros por minuto. Dou um OK.